Agora a gente já sabe compor uma atividade, já sabe executá-la como web, já sabe executá-la no player. A gente vai conversar um pouquinho sobre o uso pedagógico dessa ferramenta. O JClick, assim como qualquer outro recurso didático, ele entra dentro de um planejamento de uma aula, né? Então ele pode servir como um momento estanque, uma ferramenta a mais, ou como ele pode servir em várias etapas da aula. Ele tem uma limitação pedagógica na sua concepção. Ele parte da ideia de que o professor já tem uma resposta para determinada X e o aluno tem que chegar necessariamente nesta resposta. Não se considera, portanto, o processo de construção do aluno para se chegar a essa resposta, né? Para contornar isso, nós temos algumas alternativas, né? Se a gente buscar, por exemplo, a proposta do Gasparin, uma didática para a pedagogia história crítica, ele diz assim: é importante a gente partir do que o aluno já conhece, a prática social. Então, eu poderia executar uma atividade, por exemplo, como essa, para tentar verificar se ele já conhece, o que ele já conhece sobre o conteúdo. Então, será que ele sabe qual é a menor unidade viva? Eu poderia, então, compor uma atividade que testasse isso, alguns conceitos relacionados, né? Ao final, se eu pegar o relatório e perceber que ele não sabia, eu já sei que para as próximas aulas eu vou ter que trabalhar melhor esse ponto. Caso contrário, ele foi super bem, ele acertou tudo, eu sei que ele já sabe qual é a menor parte. Eu poderia lançar um segundo problema, né? Que seria a segunda etapa proposta pelo Gasparin. Por exemplo, se todos os seres vivos são formados por células, por que eu sou diferente deste tronco? No caso, o lagarto está pensando, né? Isso é um problema, ou seja, uma questão que o aluno ainda não sabe resolver. E a ideia é que com o processo das aulas ele tente responder, e não que o professor dê a resposta pronta, né? Então eu posso usar, por exemplo, uma tela de informação para fazer isso, lançar um problema, né? Na sequência, o terceiro passo proposto pelo Gasparin seria fazer instrumentalização, ou seja, trazer conhecimentos para que o aluno tente responder. Neste caso, a gente poderia ter usado outra tela de informação, trazendo alguns conceitos que levam ele a pensar que uma célula, por exemplo, formou um tecido, que formou um órgão, que formou um sistema, que formou um organismo. Aqui ele já está tentando, com esse conhecimento, talvez ele já consiga começar a perceber o que diferencia o lagarto do tronco, por exemplo. E aí a gente pode fazer uma atividade no qual ele tem que refletir sobre isso, cruzar esse conhecimento com a pergunta que a gente fez anteriormente, para que aqui ele construa uma possibilidade de resposta. Obviamente que aqui não existe respostas próximas, né? Ou ele dá a resposta exata ou a atividade não vai ser considerada certa. E aí vai ter a diferença da intervenção pedagógica do professor, de conversar com ele e falar: veja bem, não é um erro, você está tentando acertar, está tentando construir, vamos identificar, e para isso o relatório ajuda muito, e quais são os pontos onde você tem mais dificuldade, onde você ainda não encontrou a solução, e vamos pensar um encaminhamento para isso, quem sabe usando inclusive barra informações, consultando material extra, como material didático, um site, né? O quarto momento proposto pelo Gasparin é o mais difícil de ser executado no JClick, que seria a catarse, ou seja, o aluno vai pegar este conhecimento que ele adquiriu e vai colocar em prática, vai tentar construir ou executar algo a partir deste conhecimento, né? Então isso é possível quando a gente faz uma atividade de lacunas, por exemplo, no qual o aluno tem que lembrar a situação que ele aprendeu e tentar compor com o conceito que se aproxima. Ou então com uma atividade como essa, que a gente precisa identificar cada item. Então eu vou clicar o item 6, por exemplo, que é de exploração, né? Eu vou saber o que existe. Mas existe atividade que eu posso também descrever, que eu escolha uma figura, uma imagem, com essa aqui, por exemplo, e aí eu tenho que escrever o conceito que ela significa. Então esse pode ser um momento de catarse, no qual ele vai pegar aquele conhecimento anterior e vai tentar pôr em prática diante dessa situação. Nessa atividade, por exemplo, ele teria que perceber quais são os indivíduos, as imagens que são compostos de células e quais não são, partindo justamente da ideia de diferenciação que foi discutida anteriormente, né? Ele poderia fazer isso escrevendo então os elementos que ele acredita serem, eu não sei, ou selecionando corretamente os que são compostos de células. E a última etapa é a mais comum de ser usada no processo educacional, é a avaliação final, né, o resultado final alcançado, ou seja, o que ele levou para a vida dele, a prática social final dele. A gente pode fazer isso como uma atividade que teste se agora ele já consegue diferenciar corretamente, relacionando os conceitos, por exemplo, né? Então este é o momento da avaliação final, que tradicionalmente se faz nas escolas com provas, com trabalhos, né? Então seria o quinto passo.
Então essa é um pouco da discussão pedagógica que a gente pode fazer usando essa ferramenta. Lembrando que o JClick não vai dar conta de ensinar todo o processo, a gente tem que pensar em todo o sistema das aulas, desde como a gente vai começar a introduzir o sistema, como é que vai avaliar o que o aluno já sabe, lançar um desafio, uma questão que o instigue, que o deixe curioso, depois trazer informação, por exemplo, com as telas de informação, depois deixar com que ele tente elaborar uma resposta e, por último, verificar o que ele aprendeu.